Pra ser sincero, já faz muito tempo que eu assisti isso. Eu não me lembro de quase nada, mas do que eu lembro, me fez gostar muito disso. Slam foi um anime que marcou uma geração inteira no Japão, fazendo um enorme sucesso até os dias de hoje. É uma pena que por aqui poucas pessoas conheçam. Eu tenho uma grande teoria de que se Slam tivesse sido lançado aqui, lá nos anos 90, 2000, teria sido um enorme sucesso, mas esse é um tema para outro vídeo. Tá bom, do que é a história de Slam? Sakuragi Hanamichi é um delinquente juvenil que acaba de levar o seu 50º fora. E é aqui que começa o primeiro episódio. Logo após tomar o fora, o Sakuragi entrou em uma nova escola chamada Shohaku. E lá ele encontrou a nossa querida Haruko-san. A Haruko acaba convencendo o Sakuragi a fazer uma cesta, né? Tentar enterrar ali. Só que o Sakuragi não sabe nada de basquete, dá um pulo alto, só que ele bate a cara na cesta. Logo depois disso, ele acabou brigando com o capitão do time de basquete do nada e desafiou então ele para um mano a mano. E por incrível que pareça, ele acabou ganhando. Estamos trapaceando, né? Aliás, o nome do capitão é Akagi, irmão da Haruko-san. Não me perguntem como. Depois de ganhar do capitão, o Sakuragi entrou pro time de basquete e foi aqui que o grande gênio das quadras surgia. No começo ele parecia uma criança fazendo birra, e até pensou em desistir do basquete depois de alguns dias treinando. Mas ele voltou. Ele tinha que aprender o básico já que não sabia nada, nem as regras. Nesse meio tempo, somos apresentados aos outros personagens. Kogure, o vice-capitão do time, Rukawa, a promessa do basquete nacional e o rival do Sakuragi, também quem é e por quem é Haruko-san é apaixonado. Sério, o tanto de briga que tem com o Sakuragi e o Rukawa aqui não faz nenhum menor sentido, é gigantesco. Temos a Ayako, que ela é ajudante do time e ela explica várias coisas pro Sakuragi que nós que estamos assistindo ou lendo a gente não entende, mas o próprio autor às vezes aparece para explicar o que tá acontecendo. Também temos um mestre, o treinador, o melhor treinador de todos os tempos, seu Barriga. Pague o aluguel! Vamos respeitar o cara, né? Anzai Sensei. O que esse cara tem de experiência, ele tem de barriga. Que treinador, velho. Que treinador apenas. Mano, a sabedoria se chama Anzai. Bom, depois de algum tempo, a gente teve uma partida, meio de treino ali com o time do Ryonan, aí depois a gente teve várias outras coisas, até que foram introduzidos dois novos personagens, novos e nem tanto assim pra equipe. Temos o Miyata, que é o armador, e o Mitsuya, o rei dos 3 pontos. Me justificando aqui, eu falei o nome do Miyagi errado, não é Miyata, é Miyagi. O meu objetivo aqui não é mostrar a história, mas sim falar sobre os personagens e por que esses personagens me cativam tanto. O Sakuragi era o alívio cômico, só fazia burrada, e isso era engraçado, mas com o tempo ele foi entendendo que as burradas que ele cometia comprometiam com os resultados da equipe. Logo após que eles perderam um jogo importante, o Sakuragi corta seu cabelo e assume toda a responsabilidade. Ele vira uma pessoa completamente diferente depois daquilo. Ele aprendeu a evoluir, mas lógico, continuou brincando, como sempre, e também aprendeu a cooperar com Urukawa, deixando seu orgulho de lado e virando mais do que rivais, mas aliados dentro do campo. O Akagi tem uma grande construção. Enquanto o Kogure sempre lembra do Akagi do passado e como ele agia de forma imprudente, sempre querendo se tornar melhor e acabava deixando os outros que estavam à sua volta ali meio que com raiva, que os caras só estavam lá pra se divertir, não queriam levar aquilo a sério. E ele queria levar aquilo a sério. Logo após toda essa treta, ele decidiu não só se dedicar ao basquete, mas também a entender o sentimento daqueles que estão ao seu lado, sabendo lidar com cada um deles quando eles mais precisam. O Akagi desde o começo era um grande líder e se tornou ainda melhor com o tempo. Urukawa, pra ser sincero, não teve muita evolução, mas assim como Sakuragi, ele aprendeu a deixar o seu orgulho um pouco de lado e aprendeu a valorizar o que tinha. Quando ele queria se transferir para os States, né, os Estados Unidos, o treinador Anzai foi contra, pois um de seus alunos no passado foi aos Estados Unidos e acabou fracassando. Ele não tinha preparo nenhum para aguentar o basquete americano, que era muito melhor do que o basquete japonês. E acabou. Eu não lembro o que acontece, mas eu lembro que ele acaba meio que indo nessa, né? Foi de base, né? O que deixou o nosso querido gordinho com uma grande ferida no seu coração. Mas após ouvir essa história, Urukoa decide que vai continuar no Japão para se tornar o melhor de toda a região até ficar no nível internacional.
O Mitsui foi introduzido como um delinquente desde que apareceu. Ele odiava aqueles que jogavam basquete, pois há alguns anos ele também estava no time de basquete, e era um novato igual o Kogure Wakagi. Ele era considerado uma estrela e que provavelmente se daria muito bem no ensino médio, mas não foi isso que aconteceu. Após ter sofrido uma grave lesão que o deixaria fora das quadras, o Mitsui acaba desistindo do seu sonho e virando um delinquente, batendo em várias pessoas para acabar com suas mágoas. Ele sente falta de jogar, mas não pode. Bom, ele acha que não pode. Após uma confusão no treino do time, o Mitsuya acaba vendo a pessoa que sempre o inspirou desde quando ele ainda estava no fundamental, o treinador Anzai, que após um jogo se encontrou com o Mitsuya e disse alguma palavra que o motivou. E sempre o deu motivos para continuar, fazendo com que ele quisesse ir pro churrasco depois disso. Lembrando em lágrimas, ele decide voltar à equipe. Aquele personagem que era uma pessoa muito arrombada se tornou um dos maiores exemplos de humildade e carinho que temos aqui. Bom, agora a gente vai falar do personagem que tem o melhor estilo de todo esse anime, Miyagi. O Miyagi ele foi introduzido quando ele tinha se recuperado de uma lesão que ele tinha sofrido há uns tempos atrás e voltou para a equipe de basquete. O Miyagi, ele é um dos melhores personagens de todos, sério, porque ele tem uma grande evolução. Mesmo que ele não tenha um desenvolvimento muito profundo na sua história, que eu acho que isso só mudou no novo filme de Slam Dunk que saiu ano passado, mesmo assim, mesmo assim, ele sempre teve um carisma muito forte, ele sabia exatamente como motivar a equipe. Quando não era ele que motivava a equipe, era o Sakuragi. Então, tipo, o cara, ele sabia exatamente como motivar todo mundo e sabia do que todo mundo precisava para cada momento. Ele era meio que um vice-capitão quando o Koguri não tava ali em campo. Então, tipo, ele era tipo um terceiro capitão, pra ser mais exato. Então, tipo, o Miyagi, ele sempre foi muito incrível. Vai um spoiler aqui rapidinho. Ele se torna o próximo capitão do time depois que o Akagi sai da escola. E vale lembrar também que ele ficou com a Yako no final, então, né? O cara se deu bem. Bem, eu podia falar aqui sobre os personagens secundários, mas eu não tô muito afim e também vou fazer um vídeo só dedicado a Slam Dunk no geral e não só os 5 personagens principais. Então, se você quiser assistir, mano, vai na fé, não tem como assistir de forma oficial aqui no Brasil, mas, né, a gente dá um jeito, a gente vê um site pirata, qualquer coisa aí, que é o único lugar que tem pra assistir. Ou você lê o mangá, compra, sei lá, e faz a festa aí, meu bom. Bom, é isso, o vídeo de hoje fica por aqui, e tchau. Você, por tantas